Boa noite, que a paz do Senhor Jesus venha reinar nos vossos corações, os corações que agora estiverem ouvindo essa palavra. Quero deixar uma mensagem que consta na Bíblia Sagrada, no livro de João, no capítulo 6 e no versículo 16, que nos diz assim: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Lá se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por um vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, diante, meu Deus, desta rede social, meu Deus, quero passar uma mensagem, Senhor, para o mundo, para todos, Senhor, que estiverem necessitando de ouvir uma mensagem, uma palavra, Senhor, da tua parte. Aqui está, Senhor, este livro santo, Senhor, a obra que o Senhor deixou para a luz do mundo. Eu lhe peço tua bênção sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus. Interessante nessa passagem que me chamou a atenção foi o ato impressionante que deixou os discípulos apavorados, deixou os discípulos assustados, quando eles se encontravam no meio do mar, no meio de águas profundas, ele e seus companheiros ali atravessando para cumprir uma ordem do mestre. Enquanto o mestre ficava a sós com Deus, orando no monte, os seus discípulos estavam atravessando um mar. Eles estavam tranquilos, pois estava calmo o mar. E de repente começa aquele mar a ficar agitado. De repente eles sentem um vento, e esse vento, eu creio que eles já estavam acostumados, eles já sabiam, eles já presenciavam como se daria a partir daquele momento. Eles eram pescadores, e o pescador, se você vê hoje, ele, pelo mar, pelo vento que às vezes assopra em determinada região, a partir de um local, eles, ao observar esse vento, eles sabem o que pode vir a partir dali. Os pescadores de hoje, se conversarmos com um pescador de mar, pescador dos mares, aqueles barquinhos que à noite nós vemos eles ali, aquela luzinha lá longe, quando nós estamos na praia, né, de frente ao mar, nós vimos aqueles barquinhos no escuro, lá longe, ou até mesmo de dia. E se eles perceberem um vento, eles já sabem o que pode acontecer dali para frente. Talvez eles tenham que voltar rápido, né, porque poderão ser surpreendidos por um mar revolto,
por um forte temporal, porque é à noite, né? Então eu creio que os discípulos também pressentiram, mas só que eles já estavam no meio do mar. Ele prosseguindo ou voltando, a tempestade ia apanhá-los. Só que os discípulos não estavam só eles, porque muitos seguiam a Jesus. E outros barcos iam aparelhados também com esses discípulos, com o barco dos discípulos. Mas Jesus não estava presente neste barco. Houve uma outra ocasião que Jesus estava presente. Eu não sei se essa foi a primeira vez que Jesus esteve no barco junto com eles na tempestade, ou se foi a segunda. Mas eu creio que essa foi a segunda vez. Até porque quando Jesus se aproximou do barco, né, adiantando um pouco a história, ele entrou para o barco e ninguém perguntou nada, o receberam no barco, né? E da primeira vez não, da primeira vez ficaram admirados, porque ele estava dormindo no barco. Dormindo no barco, quando eles despertam o Senhor Jesus, o Senhor Jesus manda que o mar se acalme, aí eles ficam espantados, eles ficam surpresos, né? Que homem é esse que até o vento e o mar obedecem, né? Mas essa eu creio que deve ser a segunda vez que ele atravessa o mar. Eles estão lá, de repente o mar se levanta, assopra um vento forte que ele chacoalha a água, ele mexe com a água. Talvez a região que muitos moram não tem um lago grande, não tem um mar, né? Então a pessoa talvez não tenha dimensão do que é ver a água agitada por vento. Não era chuva e não era tempestade, era só vento. Um vento que foi suficiente para deixar aquele mar tão agitado que as águas caíam, pulavam para dentro do mar. E eles, experientes, sabiam que poderiam morrer. Eles sabiam, porque numa água turbulenta dessa, agitada por um vento, ela fica difícil de nadar. Se o barco afundasse, né? Porque muitos barcos ali foi a pique, né? Tem uma das duas situações que tinha barcos que viravam. Tamanha era as ondas empoladas, porque as ondas nesse caso, açoitada por vento, ela não é uma onda suave, contínua, não, elas se chocam, as ondas se chocam. Você fica igual, você fica como se estivesse numa gangorra, né? Como se estivesse numa cama elástica pulando, você não consegue se estabilizar. E para nadar também não é possível. Você afogaria com certeza, porque não dá, é muita onda empolada, dificulta a nadar. Com certeza morreriam. Eu presenciei uma vez, morei uns anos no Rio Grande do Sul, e lá tem o Lago Guaíba, o Rio Guaíba, é um rio muito extenso e muito largo. Eu presenciei ali repentinamente, viu? Estávamos dentro da água brincando, aquele povo ali, na cidade de Guaíba, Rio Grande do Sul, né? Uma cidade muito agradável, morei ali uns tempos. O povo tudo brincando ali naquele calor, e de repente as ondas começaram a subir, de repente sim. O lago todo, sim, não era só a beirada não, o lago todo, aquelas ondas elas empolavam na outra assim, ó, e subia coisa de quase 1 metro assim, batendo na outra, só por um vento. E o pessoal começaram a sair da água, porque não tem como mesmo, nem nadar não tem como. Houve acidentes ali em que pessoas de jet ski morreram, né? Jet ski, né? Uma moto aquática habilidosa para andar nesses lugares, ela não conseguiu, né, cumprir sua função. Os rapazes que estavam sobre elas morreram afogados. Por quê? Só um vento, né? E os navios, porque passa navio ali também, o
rio é grande, os ventos chegam a jogar o navio. Se você não parar, não ancorar em algum lugar até passar o vento, esse vento ele joga o navio num banco de areia e o navio fica encalhado. Como é que é o vento sobre uma água, sobre um lago, né? Um lago. E ele se encontrava assim, os discípulos, naquele momento. Quando eles viram que o vento chegou, as águas começaram a pular para dentro do barco por causa disso. Porque as ondas delas são ondas irregulares e sobe 1 metro quase até, e batia no barco, caía para dentro. O barco não parava, ficava igual uma gangorra, o barco quase que virando, né? E eles ali, para eles era o fim. Mas a história diz que Jesus olhou, né? Talvez do lugar que ele estava tinha visão, porque ali na Galileia, no mar da Galileia, tem muitos montes ao redor, e se você olhar, você vê o mar todo, né? E Jesus olha e vê, porque eu creio que era dia, e vê os discípulos sofrendo ali, aquele mar agitado ali, tentando remar, né? Aí agora o Senhor pega e vai ao encontro, vai em socorro ali ao seu discípulo, porque ele viu o sofrimento dos discípulos naquele barco. Aí só que o Senhor ele começa a caminhar, né? Uma coisa que me chama a atenção: o domínio de Deus, o domínio do Senhor Jesus sobre a natureza. Nada detém o Senhor, nada detém. Nós vemos em algumas passagens que o Senhor ele atravessa paredes no seu corpo natural. Nós vemos aqui o Senhor Jesus com o seu poder de Deus nesse momento. Eu creio que em certos momentos, porque Jesus, irmãos, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio de fé, cheio de poder. Ele tinha seus momentos que a sua fé era tão grande que ele realizava milagres que nunca se houve, nunca aconteceu com homem algum nessa terra. Nós vemos quando Daniel, Azarias, Ananias, Misael, né? Uma chama de Sadraque, Mesaque. Não, Sadraque, Mesaque e Abednego eram nomes que homenageavam deuses da Babilônia. Vamos homenagear o nosso Deus. Azarias, Misael e Ananias, aqueles 3 jovens que não se prostraram diante do rei, dos deuses da Babilônia, foram lançados na fornalha de fogo. Mas só que o fogo não teve poder sobre eles. Não por eles, porque eles criam em Deus, mas porque quando eles foram jogados na fornalha, Jesus estava lá dentro esperando eles. Por isso, o fogo não teve nenhum poder sobre eles. Queimou a corda que os amarrava. Olha o Senhor como ele é detalhista. Olha detalhes que chamam a nossa atenção, que as cordas que amarravam se queimou e eles ficaram livres. E ali aconteceu o milagre. Nós vemos João Batista, né? Segundo a tradição, ele foi jogado num tacho de óleo fervente e nada lhe aconteceu. Focando para o Senhor Jesus, ele após ressuscitar, veio encontrar seus discípulos. E ele entrou ali dentro da casa onde estavam os seus discípulos, sem que nenhuma porta fosse aberta. Ele traspassou ali as paredes, as portas, nada o deteve. E ele se apresentou no meio deles, ressuscitado. Ali com o seu poder de Deus, cheio de fé, de graça e de poder, ele pega
transpassa aquelas portas e faz presente ali junto dos discípulos. Agora, mais uma vez o Senhor demonstrando ali o teu poder sobrenatural. Quando ele, ao ver os discípulos em dificuldades, ele pega e começa a caminhar. Ele começa a caminhar indo ao encontro do barco. Só que Jesus, irmãos, amigos, me chama a atenção é que quando nós lemos, nós entendemos que Jesus pisava nas águas. Pisava nas águas, ele andava nas águas, mas a Bíblia não nos diz que ele andava nas águas, ele andava sobre as águas. Até porque, na situação que se encontrava o mar, não teria como pisar naquelas águas. Aquelas águas eram muito agitadas, o que seria uma cena um tanto até ridícula. O Senhor ali saltitando naquelas águas, o Senhor ali subindo e descendo, tentando caminhar aquelas águas agitadas. Não, irmãos, Jesus não andou assim. Seus pés não tocaram na água. Deus, ele tem o domínio de tudo. Jesus veio andando sobre as águas, como se estivesse caminhando em terra firme, como se estivesse pisando em um chão, aquele chão, ou flutuando, dando passos. Jesus caminhava ali sobre as águas. Deus chega perto do barco e acontece outra cena. Quando os discípulos olham, como pode alguém andar sobre a água, sobre o ar? Isso não pode ser, só pode ser um fantasma. Nós vamos morrer e quem sabe já estamos adentrando no mundo espiritual. Quem sabe a morte já está nos rodeando. Quem sabe, talvez eles nem pensaram em nada, talvez não teve tempo por causa do pavor ali de estar sobre aquelas águas agitadas, sabendo que dificilmente sobreviveriam. Eles não conseguiram ver. Eles não conseguiram ver que era o mestre que estava ali passando. Para eles era uma coisa estranha. Mas é porque eles criam no sobrenatural do mundo espiritual. Senão eles não falavam fantasma. Já era corrente naquele mundo, né? Naquele tempo, acreditarem em espíritos. E para eles eram espíritos, já estavam ali. Até que o Senhor Jesus então se manifesta e olha para eles e grita, pois devia ter um barulho. O Senhor não deve ter falado com vozinha baixa, não temas, não. Jesus, ele bradava, ele levantava a voz e ele falava, gritava, não temais, sou eu, não se apavore, calma, né? Conjecturando, espera, calma, sou eu, sou Jesus, né? Porque a leitura, o texto, ele é bem dentro do correto, né? O texto, ele escreve dentro do correto, as palavras corrigidas, falada corretamente, pois está narrando uma história, uma coisa que precisa ser bem confeccionada para nos dar entendimento, mas na hora as coisas não acontecem assim tão perfeitamente o vocabulário. Aqui diz que Jesus falou, não temais, sou eu, mas lá quem sabe, né? Sou eu, calma gente, calma filhos, calma meus discípulos, sou eu, não temam. A segurança do Senhor, a segurança do Senhor Jesus, quando ele disse não tema, né? Jesus falando assim, a gente vê que ele tinha toda a certeza da sua vida, né? Que ele estava dominando ali a situação, que o mar estava sob suas ordens,
que a qualquer momento ele desse a ordem de tudo se acalmava. Jesus, ele era autoconfiante. Jesus sabia em quem ele cria. Jesus cria no seu Pai. Jesus era obediente. Jesus tinha certeza. Jesus sabe tudo. E ele pega e diz: não tema. Até que Pedro, os seus discípulos: olha, se é tu, então manda-me ter contigo. Olha só que detalhe interessante. Manda-me, manda-me ter contigo. Pedro não foi abusado. Pedro era abusado. Ele era abusado, mas agora ele agiu diferente. Olha, manda-me ter contigo. Uma outra ocasião, ele já meteu a espada na cabeça do soldado para arrancar com cabeça, com pescoço, com tudo que estava na frente. Pedro não mediu força, não calculou nada. Ele desceu a espada e pronto, Mas ali não. Ali fala: manda-me ter contigo. Se ele não mandar, eu não vou. Mas se ele mandar, eu vou, Aí ele falou: vem, Pedro, venha Pedro. Aí Pedro pisa na água e começa a caminhar. Abri um parênteses aqui. Quando muita gente fala, dizendo que Pedro foi um molenga, Pedro foi o fraco, perdeu a fé em cima da água ali. Porque não é você. Porque não era você que estava lá, meu amigo. Porque olha, o negócio é assustador. É assustador. Ele foi muito mais corajoso do que todos lá. Porque ele pisou na água, com toda aquela água turbulenta, com toda aquela profundidade, aquele barulho, aquele vento, aquele pavor do momento. Ele foi corajoso. Ele pisou na água. O único saiu do barco e enfrentou o desafio. Sabe por que ele enfrentou? Porque ele conhecia o Senhor. Ele conhecia quem era que estava diante dele. Quem era? Mas ali, como somos homens, sujeitos a alguns problemas, a dar uma assustada, Pedro começa a afundar, porque aquilo ali era espantoso. O vento começou a olhar tudo aquilo, olhava para baixo, aquela água, aquele mar ali, em qualquer momento eu vou descer essa profundeza. Ficou com medo. Aí quando ele ficou com medo, aí ele começou a afundar. Mas o Senhor Jesus, Ele sabe todas as coisas. Deu mais uns passos e já catou logo pela mão do Senhor. Segurou Pedro, não deixou Pedro naufragar. Interessante a história. Mas e depois? A Bíblia não conta. Mas eles tiveram que voltar para o barco. Como que Pedro voltou? Será que arrastado pelo Senhor nos ombros, como tivesse alguém afogado? Ou pegou ele nos braços? Ou segurou na mão dele e voltou com ele caminhando? A história não conta. Mas eles voltaram para o barco. Depois de alguns passos, ele teria que dar alguns passos para voltar para o barco de novo. Porque o barco não parava. De repente o barco se distanciou nesse tempo, nesse acontecimento. O barco podia ter aproximado mais ou afastado mais. Mas interessante que Jesus entrou no barco. E quando ele entra no barco, o mar se acalmou. Mas só que ali ninguém perguntou nada, mas eu creio que, aquele silêncio, Quem sabe um olhando para o outro. Que coisa, não, gente? Que coisa. Deus é maravilhoso, É uma história que mexe com a imaginação da gente, São momentos,
realizações que ocorreu diante dos olhos dos apóstolos, que mexe com a nossa fé, mexe com o nosso ânimo, porque testificar fatos assim, testificar diante dos olhos esses fatos extraordinários realizados pelo Senhor nosso Deus. Essa mensagem, esse acontecimento, ele traz para nós hoje que nós podemos acreditar no Senhor Jesus, que nós podemos crer em Deus, crer no Senhor Jesus, que Ele acalma o mar da nossa vida, Ele acalma as tempestades, Ele acalma mesmo, de qualquer natureza. Tempestade emocional é a que mais agride a alma do homem, é a tempestade que, se você descuidar, você pode sumir. Mas só que o nosso Deus, Ele age conforme a sua vontade. Jesus tem vontade própria. Às vezes não é porque eu desliguei aquele momento, é que Ele vai desligar também. Porque Pedro se desligou do Senhor, ele tirou os olhos. Foi tanto que ele não conseguia olhar para o Senhor, e assim acontece nas nossas vidas. Acontece na vida da humanidade, com Deus ou sem Deus. Mas só que Deus, Ele está atento. Deus, Ele está atento à tua caminhada. Ele está atento à sua situação. Ele está atento, independente de você, muitas vezes, ter dúvidas, como teve Pedro. Ter dúvidas se eu vou afundar, se eu vou andar. Ele teve dúvida, ele duvidou. Mas só que Jesus olhou e viu a fraqueza de Pedro. Jesus foi lá e estendeu a mão, mesmo Pedro tendo tirado os olhos dele. Assim, meu amigo, assim, meu irmão, às vezes você tira os olhos por causa da dificuldade, mas Deus não tira os olhos de você. Quando você vê o mar acalmou na sua vida, o seu coração agitado, sua mente agitada, aquele vendaval dentro da sua casa, aquele vendaval aonde quer que você esteja, que pode te sucumbir, que pode levar você a fazer tragédias, que pode te levar à destruição. Jesus evita. Jesus entra no teu dia, na tua vida, no teu problema, no teu lar, no teu trabalho, aonde você estiver. Ele entra e acalma o teu coração. Ele desfaz aquela turbulência e você fica em paz, porque você entrou por ordem do Senhor. Você entrou no mar, o mar se levantou. Mas só que Deus é que cuida de nós, e Ele foi lá no problema e acalmou e consertou a situação. E eles atravessaram o mar em terra seca. E assim sucedeu essa história. E hoje quero dizer que Jesus, Ele acalma a tempestade na nossa vida, na tua vida. Crê no Senhor Jesus. Não deixe de crer no Senhor Jesus. Mesmo que você esteja se autodestruindo, se você esteja em situação de risco de morte, o Senhor, Ele vem e vai te ajudar. Ele não vai te entregar ao mar, Ele não vai te entregar à tempestade, Ele não vai deixar você. Ele vai estender as mãos,
vai te ajudar. Amém? Que Deus abençoe vocês. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Amém? Senhor, te agradecemos por esta mensagem, por relembrar, Senhor meu Deus, momentos em que o Senhor esteve atuando, Senhor, nesta terra, na vida dos homens, na vida daqueles que creem no teu nome, e até daqueles que não creem, Senhor, pois são ignorantes e não sabem o que falam e o que pensam. Aí que o Senhor possa ter misericórdia deles, de cada um, e salvá-los, e revelar-se a eles, pois estamos aí, Senhor, pregando tua palavra, por meio desta mensagem. Todos que ouvirem, Senhor, possam olhar para ti, Senhor, e não temer, não achar que tu é uma história ou um fantasma, mas que é o Senhor, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Te agradeço em nome de Jesus. Amém.